Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho da África, do continente africano? Bom, o que vocês precisam saber é que a África é um grande continente, tem mais ou menos 50 países, com várias culturas, etnias e religiões diferentes, tá? A África, ela é dividida, por exemplo, a África do Norte. Na África do Norte, há a presença do deserto do Saara. Nesse deserto, vive um povo chamado os Berberes, que são povos nômades, são povos que vivem de caravanas pelo deserto, tá? Nesse deserto encontra a agricultura praticamente impossível de fazer, apenas nas regiões com oásis, que são regiões ricas em água ou próximas aos rios, como por exemplo a gente tem o rio Nilo, que corta o Egito e o Sudão, e o rio Níger, tá? Nessa região, que a gente chama de África Branca, ali é praticada a chamada religião muçulmana, tá? Que a gente estudou na expansão árabe. Na religião muçulmana, os seguidores do Islã, tá? Eles baseiam toda a sua cultura, tá? Com mesquitas, corações em mesquitas, com o Ramadã, tá? Com o jejum. As mulheres usam burca. Um burca é uma roupa que cobre todo o corpo, apenas os olhos ficam de fora. Porque, segundo o Alcorão, a mulher não pode expor a sua beleza aos olhos de outros, tá? A África, essa região, a gente tem algumas cidades importantes. A gente pode dizer que essa região do norte é um pouco mais desenvolvida em relação às demais, tá? Na África mais austral, ou chamada meridional, também chamada África Negra, nós vamos ter ali várias culturas, tá? Sudaneses, bantos, pigmeus, zulus. Nessa África, a gente vai ter a prevalência dessa cultura, também das chamadas religiões africanas, baseada na cosmologia dos orixás, na mitologia africana, em que ela é politeísta. E nessa África, que vem a ser, segundo alguns estudiosos, o berço da humanidade, o homem, os primeiros homídeos, teriam se originado nessa região da África, com um mix cultural enorme, tá? Várias culturas ali e religiões diferentes. Na África se sucedeu vários impérios importantíssimos, tá? Antes da chegada dos europeus. Principalmente, a gente pode pensar o reino egípcio, o império de Aksum, o reino de Kush, tá? O império de Axum, por exemplo, seria, segundo alguns estudiosos, o famoso império originário da rainha de Sabá, tá? Lá relatada na Bíblia, a rainha que encantou Salomão. O reino de Daomé, tá? O reino de Mali, importantíssimo, de Benin, Costa do Ouro. Então, os reinos africanos, eles eram riquíssimos, tá? Eles tinham uma estrutura muito bem montada, com cidades muito bem construídas, um intenso comércio, com a arte, com a cultura, com a literatura, a educação era muito valorizada, tá? Esses povos, eles também praticavam guerras entre tribais. Então, as tribos superiores, elas acabavam dominando as inferiores. Havia o que a gente chama de uma escravidão doméstica, ou seja, os escravos capturados, pilhados, eles acabavam sendo colocados para fazer trabalhos domésticos. Então, todo o comércio, ouro, marfim, pedras preciosas, enfim, tudo isso circulava pela África, tá? A África é um continente, como eu já falei, berço da humanidade. Nós temos uma relação muito forte, o Brasil com a África. Quando os europeus chegam na África, no século XV, eles vão começar a trocar os cativos africanos por produtos europeus, tá? Como cachaça, por exemplo, enfim, tecidos. E a partir daí eles vão usar os africanos como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, o Brasil, cerca de 60% da nossa população é originária e descendente diretos de africanos, tá? Então, lembrando para vocês que a África, ela vai ter essa importância histórica. É um continente importantíssimo na nossa formação cultural e social, tá?
com várias religiões, várias culturas, várias línguas diferentes, tá ok? Um abração aí.